Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos pegar um tema bem polêmico. Como lidar com as birras ou o gênio forte? Esse é um tema que nós vamos ver agorinha. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Nós temos muitos temas educativos e relevantes para pais e alguns vídeos infantis. Então, se inscreva no canal para ficar mais relevante, para você tirar algumas dúvidas e que o YouTube reconheça que nosso canal está sendo útil para muita gente, ajudando e colaborando na educação. Então vamos lá? Como lidar com as birras ou o gênio forte da criança? Isso é uma situação muito complicada. Nós sabemos que não é fácil lidar com isso. E nem identificar quando se trata de uma birra ou de uma personalidade, né? Nós temos que saber aprender nessas situações como lidar. Então, quando a gente fala sobre birra e personalidade, existem diferenças que nós podemos identificar sim. Eu vou citar algumas para que vocês reconheçam quando está sendo uma birra ou se trata de uma personalidade da criança mais forte. Em alguns casos, nós podemos observar alguns detalhes e saber diferenciar. Por exemplo, quando você percebe que a criança está cansada, ela está com fome, querendo dormir e começa a fazer birra. Você não sabe por que essa birra. Você sabe também que essa situação não é uma situação habitual da criança. E ela está fazendo essa birra. Você sabe que essa situação é uma situação diferente da criança. Ela sempre foi uma criança tranquila e ela está ali se jogando no chão, fazendo esse tipo de birra. Mas do outro lado, você percebe que existem algumas coisas que estão faltando. Como você deve fazer? Mudar o foco. Muda o foco, oferece a comida para a criança, dá o banho, coloca ela para dormir o mais rápido possível. Nesses casos, você identificou que ela estava cansada, que ela estava com sono, que ela estava com fome, e aí você resolveu o problema dela. Essa é a maneira mais fácil de se resolver. Agora vamos analisar uma outra situação, como por exemplo, a criança está de barriguinha cheia, ela já dormiu, ela está tudo certinho e ela começa a fazer birra, se joga no chão, grita, esperneia. Nesse caso, você deve controlar de uma outra forma. Aí você me pergunta, mas como? Se eu não sei o que ela quer? Bom, independente de você identificar o que ela quer ou não, primeira coisa a fazer é sair da presença da criança. Por quê? Ela perde algo com isso. E quando você se expõe muito, num caso diferente, assim, para de gritar, para de chorar, não se joga no chão, levanta daí. Dessa forma, você pode piorar a situação. E ela pode se irritar muito mais e fazer mais birra do que ela já está fazendo. O que acontece? A criança, quando percebe que ela está te desestruturando, está te tirando do sério, ela pensa, tá dando certo, eu vou ganhar, eu quero isso, eu vou conseguir, vou continuar fazendo. E ela continua fazendo mais birras. E aí, quando você sai de perto dela, ela vai ficar desestruturada, ela não vai saber quem que ela vai chamar a atenção. Aí você sai de perto, vai para o quarto, ela vai atrás. Aí você sai de perto, ela vai atrás. E assim você vai saindo de perto, ela vai cansando. Geralmente, quando a criança cansa, ela já vem de uma outra forma para perto de você. Ela se aproxima com mais calma. E é nessa hora
que a criança está mais calma, é que você vai agir. Você abaixa na altura dela, olha nos olhos, nunca fale de cima para baixo, porque dá uma impressão de uma imposição, de uma ordem. E geralmente as crianças querem ultrapassar isso. Então você abaixa até o nível dela, abraça, olha no olho e conversa, que é nesse momento que deve-se iniciar um diálogo. E o que acontece com a criança? Então, a criança percebe que nessa hora ela ganha. E você me pergunta, o que ela ganha? Ela ganha atenção, ela ganha carinho, ela ganha uma conversa e um afeto. E nesse momento que ela começa a modificar o comportamento da criança, é que ela pensa assim, para que eu fiz isso? Olha o que eu ganhei de uma outra forma. Então, é uma outra situação que você deve evitar que chegue a esse ponto. Eu estou falando de coisas que acontecem no dia a dia dos pais. Isso, independente de idade, você pode transformar, né, em níveis diferentes de idade para se solucionar os problemas. Agora eu vou falar de uma outra situação que você deve evitar que chegue até a birra. Os pais, eles têm esse poder de observar e não deixar a chegar até o final, que é a birra. Bater de frente com ela, jamais. Isso não é uma coisa que deve ser feita entre pais e filhos, né? Ou mães e filhos. Por exemplo, todo dia ela faz birra porque ela quer ir no parquinho, ou ela quer andar de bicicleta, ou ela quer ir para a rua. E aí você me pergunta, o que fazer nessa situação? Bom, nesse momento que é importante a criança ter a rotina, como eu já falei em outros vídeos. Se ela tem a rotina, ela sabe que um dia é para ir, outro não. Mas se ela não tem, seria bom você preparar uma rotina para ela saber que um dia ela vai e o outro não. Você coloca o dia e a hora que ela vai andar de bicicleta ou que ela vai para a rua e fazer as atividades durante a semana. Nesse caso, de mudança de rotina, por exemplo, um dia que você não possa ir, ou você está na rua e não deu para ela ir no parquinho, ou não deu para andar de bicicleta, tem que ser justificado, porque a criança, ela espera aquele momento, ela aguarda aquele momento. Então, aí você vai falar nesse caso, olha, hoje nós não vamos chegar a tempo, vai passar o horário, vai ficar muito tarde, nós não vamos andar de bicicleta, mas amanhã você anda. Tem que ser justificado para a criança saber que não foi enganada. Isso é um ponto muito importante. Outro momento também que você pode observar é se a birra é uma resposta de alguma frustração da criança. Nós podemos observar isso. Muitas vezes os pais colaboram para que a criança faça birra. É engraçado a gente falar sobre isso, mas muitas vezes os pais colaboram para que a criança faça birra, que isso aconteça. E você me pergunta, mas como assim os pais colaboram? Como assim, Fátima? Por exemplo, na hora do almoço, a criança faz birra, grita, chora, esperneia, porque ela quer comer a sobremesa antes do almoço. E aí, ou o pai, ou a mãe, ou a avó, ou a tia, alguém da casa, ou até você mesmo, mãe, que está nessa situação, fala assim, vamos dar só um pouquinho, depois ela almoça. E aí, você colaborou com essa situação. Você colaborou dela não ter, aguentar esperar para comer após o almoço. Vamos de outra forma, vou colocar outro exemplo para ver se fica claro. Se quebra algum brinquedo, a criança está lá brincando, quebrou um brinquedo.
Aí a mãe fala ou o pai fala: depois eu compro outro, não tem problema. Você está a todo tempo contribuindo para essa construção de não aceitação às frustrações da criança. Essa criança não irá aprender a resistir às frustrações, às perdas e de não aceitar o não. Enquanto isso, você não pode nunca impedir que a criança resista à frustração, porque o resultado disso se chama birra. Então, a criança que não suporta ouvir o não, a resposta é a birra. Vocês estão entendendo a colocação? Vou dar outra situação. Uma situação que está colaborando muito com essa confusão na cabeça das crianças. Por exemplo, a questão do celular. Os pais estão muito envolvidos com a tecnologia, né? As câmeras, os celulares. E usando, às vezes, de uma forma errônea. Até para registrar as situações e os momentos dos filhos. Mas como assim? Por exemplo, a criança faz uma coisa boa. Comeu a comida toda e você achou aquilo maravilhoso. Aí vamos lá, parabéns, vou filmar e vou mandar para a vovó, vou mandar para a titia. Legal, você usou para uma coisa construtiva, incentivo a criança naquela situação dela comer mais. Outra situação, aí a criança vai, deixa eu dar um exemplo, sobe na escada, sobe no tanque, está correndo perigo, é errado. Pegou uma coisa super perigosa. A mamãe vai lá e filma e manda lá para a vovó, para a titia. Que menina danada, olha o que ela fez. Aí envia aquele vídeo. Bom, vamos pensar com a cabecinha da criança. Por exemplo, o que a criança vai pensar? Tô certa ou tô errada? Qual das situações a mamãe gostou mais? Por que a mamãe filmou? Então, está fazendo uma confusão na cabeça da criança. Se ela está certa, se ela está errada, se a mamãe filmou porque gostou das duas situações, então eu vou fazer de novo. É bem complicado. Então, nós temos que ter muito cuidado nessa questão das filmagens e incentivar esse lado da criança, ou do certo ou do errado. Tem uma outra situação que é a diferença da birra e da personalidade da criança. Você tem que perceber, diferenciar quando acontece essa situação também. Vou dar outro exemplo. Por exemplo, essa criança tem uma boa aceitação às frustrações, aceita perder, aceita o não. Aí acontece que a mãe vai sair e falar para colocar uma roupa que a mamãe escolheu. E ela não quer colocar essa roupa. Ela pega outra roupa e chora, faz birra. E ela não quer, ela quer vestir a roupa que ela escolheu. Nesse caso, nós estamos percebendo que se trata da personalidade da criança e não de uma birra. E nós devemos lidar com isso respeitando, nesse momento, que ela está formando a sua personalidade. Então, nós temos que deixar ela escolher a roupa e usar a que ela se sente melhor, que ela gostaria de estar usando naquele momento. Então, deu para diferenciar os momentos em que se trata de uma birra e que se trata de uma personalidade. E é isso, eu falei um pouquinho sobre essas situações. Espero que tenha esclarecido, colaborado com vocês e que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, dá um like, compartilhe e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.